Sim, concurseiro, o tema da nossa aula de hoje é colocação pronominal, um tema muito cobrado pelas bancas e que não é difícil. São poucas as regras, você estudando, você consegue já memorizá-las. Então, quando se fala em colocação pronominal, é o quê? É onde você vai colocar o pronome. Então, está relacionado a colocação do pronome com o verbo. Então, colocação pronominal é a parte da gramática que contempla o emprego dos pronomes oblíquos átonos junto ao verbo. Então, quais são esses pronomes oblíquos átonos? São o me, o te, o se, o, os, a, as, lhe, ou lhes, nos ou vos. Aí você já vai memorizar aqui já, para você usar o lhe ou lhes aqui como pronome, como complemento, exercendo a função de pronome oblíquo átono, você precisa de um verbo transitivo indireto, que é aquele verbo que vai pedir como complemento o pronome oblíquo lhe. Aí já facilita na hora de resolver algumas questões. Então aqui nós temos, nada o faz desistir. Então olha o pronome aqui, ó, que está substituindo ele. Eu não posso falar nada faz ele, então nada o faz desistir. Neste caso, por que o ou veio aqui? Por que não foi nada faz ou desistir? Então, aqui são as regras de colocação pronominal que vão ajudar na hora da escrita. Então, aqui nada é o que? Uma palavra de sentido negativo. Vamos ver daqui a pouco, quando tem palavras de sentido negativo, nada, não, também que é muito cobrado, jamais, aí você já vai memorizar. Elas é o que a gente chama de palavra atrativa, ou seja, ela vai atrair o pronome para perto dela e, naturalmente, o pronome virá antes do verbo. Veremos daqui a pouco. A prova do concurso realizar-se-á. Por que não pode ser a prova do concurso? Se realizará ou a prova do concurso realizará-se no mês. Então, aqui está no futuro. Quando está no futuro, o pronome virá no meio aqui do verbo. É o que a gente chama de mesóclise. Se eu passar em um concurso em outra cidade, mudo-me, olha o verbo, e aqui o pronome está depois do verbo. Por quê? Porque aqui nós temos uma vírgula. Se tem a vírgula, você não pode usar o pronome aqui diretamente depois dela. Então, esses pronomes oblíquos, eles podem estar em 3 posições em relação ao verbo. Então, vamos ver aqui, ó. Próclise é a parte mais importante e maior também aqui quando se trata de colocação pronominal. Então, recebeu a sua prova lá, você já faz isso quando tem colocação pronominal. Você vai lá e coloca próclise, P de próclise é o P de primeiro, ou seja, o pronome vem antes do verbo. Aí você já escreve mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome vem no fim. Ué, mas fim é com E? Não, eu peguei o E de end. End não é fim. Então aí você sabe, PP, MM, E. Então o pronome primeiro é a próclise, primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio. E ênclise, o pronome vem no fim, ou seja, depois do verbo. Então aqui estão os casos de próclise. Então, a ordem é essa, próclise, mesóclise e ênclise. Aí você vai observar o quê? Quando houver casos de próclise, aí ele tem preferência sobre os outros. Então, vamos ver aqui. Ó. Ocorre quando o pronome é colocado antes do verbo, ou seja, o pronome vem primeiro que o verbo. Qual que é o verbo? Assusta, não é isso? Aqui o pronome, então ele está antes do verbo. Por isso aqui é um caso de próclise, simples assim, ó. E aqui, por que é exigida a próclise nesse caso? Porque aqui nós temos uma palavra de sentido negativo. Então, as palavras negativas, você já sabe, já atrai o pronome para perto delas e assim ele fica antes do verbo. Casos em que deve ocorrer a próclise. Aqui são as regras mais cobradas pelas bancas. Tem outras, mas que são menos cobradas ou, na maioria das vezes, nem são cobradas. Então, memoriza, são poucas regras. Crie você mesmo ali uma palavrinha para você se lembrar. Quais são as regras de próclise? Que é o mais amplo aí. Então, vamos ver. Usamos a próclise para as palavras de sentido negativo. Olha aqui, apareceu palavra de sentido negativo, você já está fazendo a prova, encontrou lá jamais, ninguém, nunca, não, ou outra de sentido negativo, você já sabe. Olha o pronome tem que vir onde? Perto dela. Se ele está perto dessa palavra, ele vai vir o quê? Antes do verbo, olha aí. O homem não se lembrou. Poderia ser o homem não lembrou-se? Não, por quê? Porque
Porque aqui nós temos a palavra não. Então, esse daqui é o que a gente chama de palavra atrativa. Ela atrai o pronome para perto dela. Então, o homem não se lembrou. Aí você, então, vai memorizando aqui a palavra de sentido negativo. Depois vem o quê? Os advérbios. Tem um aulão também sobre advérbio que é muito cobrado em vários outros assuntos. Então, você precisa saber quais são os advérbios, as circunstâncias deles também. Então, vamos ver aqui. Ó. Se aparecer advérbio, também vai atrair o pronome para perto dele. Então, vamos ver lá. Ele sempre, olha o advérbio aqui, se esquece. Aqui está o pronome oblíquo e aqui está o quê? O advérbio. Aí você já sabe, opa, advérbio é palavra atrativa, o pronome tem que vir perto dele, ou seja, antes do verbo. Aí você vem aqui também, ontem me falaram que a reunião seria agora. Ontem, olha aí, advérbio, não é isso? Então o pronome vem perto dele antes de quê? Do verbo. Então aqui já são duas coisas. Aqui, ó, agora descanse, descansa-se. Aqui, ó, mas espera aí, agora também não é advérbio? É, mas se tem uma vírgula aqui, ó, aí já tem que ser caso de ênclise, que é quando o pronome vem onde? Depois do verbo. Então, isso aqui é um caso de ênclise, eu coloquei aqui justamente para você se lembrar. Aí você vai memorizar aqui, ó. Se tem a vírgula, eu não posso usar o pronome aqui depois dela. Aí o pronome virá depois do verbo, que é um caso de ênclise. E tem também as conjunções subordinativas. Então, são aquelas orações subordinadas, adverbiais, por exemplo. Saí correndo quando me viram. Aí você já vai memorizar também. Se tem oração subordinada, aí já vai ocorrer caso de próclise. O pronome vem antes do verbo. Olha aqui, ó, a temporal aqui, a adverbial temporal. Então, aqui nós temos o pronome oblíquo e ele veio antes do verbo. Por quê? Essas orações subordinadas aqui, elas atraem o pronome para perto dela. Então, aqui nós já vimos 3 regras, não é isso?